em julho fazer meu solo lá, cara. E, pô, e vocês sabem, fazer solo no Comedians era o sonho de todo mundo. Então falei pra ele, puta, eu queria muito ir pro Japão, mas vou ter que fazer minha temporada de solos. Aí abri mão. Era eu, a Bruna e o Albani, eu acho, na época. E como que tá agora esse bagulho de show? Porque eu sei algumas coisas, já conversamos umas paradas, mas é legal você falar pro público, porque o Vilela é um cara que tá no quarto solo já, velho. Quarto solo vai fazer, e você teve uma baita sacada, que o solo dele, o nome do solo dele, o novo, né, que você vai rodar, é o mesmo nome do podcast. É o contrário, o podcast é o mesmo nome do show. Maravilha. Então, com certeza vai reverter o público, mano. Tenho certeza que vai. E fala um pouco desse show, que é o Inteligência Limitada. Então, eu teve ideia do show antes do podcast. O show é só falar de assuntos difíceis, cara. Nos 3 primeiros shows falei muito de mim, da minha vida, o que eu tava vivendo. E no quarto show eu vou falar um pouco de mim, mas a maior parte é de temas polêmicos. É racismo, é aborto, pronome neutro, é pegar todos os assuntos polêmicos, é tudo que é difícil de escrever e testar e jogar na... Eu acho que é meio que a evolução, né, da comédia, meio que no começo a gente vai fazendo as coisas que a gente tá vivendo. Cara, é mais um desafio pra mim do que evolução. Pra mim é só um desafio, assim. Como eu me desafiar de um jeito que... Como que eu vou fazer piada sobre morte? Então eu tenho um texto sobre morte, cara, que eu não consigo fazer em participação de 15 minutos. Já tentei, não dá certo. Em solo dá certo. E na participação não dá, porque você derruba o show, cara. Tá todo mundo alegrando. A galera entrar. E no solo a galera que tá lá é só fã, então sabe. Não, você veio de, sei lá, meia hora, 40 minutos rindo, tudo bem se você ficar 5 minutos um pouco mais prestando atenção e falando piadas, mas sobre coisa pesada, entendeu? Então, no solo eu consigo fazer isso, cara. Eu já fiz esse solo antes da pandemia, eu fiz algumas vezes. E vou testar. Você já chegou a fazer antes? Já fiz. Antes do podcast eu fazia. Só que agora eu vou fazer com formato com uma mesinha no final e entrevistar 2 pessoas, 2 anônimos, que eu vou levar uma mesa que é uma mala, que ela abre, faço lá e vai pro meu canal anônimos também, porque o pessoal pede muito. Você só entrevista gente famosa, então eu vou entrevistar anônimo. Se for uma merda, aí a culpa é do pessoal que... É legal que esse lance sobre texto sobre morte é o texto que fecha o meu solo. O Alegria Tem Limite. Eu copiei você, é isso. Não. Tô zoando. Todo mundo que morreu. Esse tema é meu. Esse tema é meu. Ninguém fala de morte. De casado eu não posso mais falar, porque agora é o dia. Porque... E, aliás, casamento e morte tá muito próximo. Tema. Porque é difícil mesmo. Antes de fazer o show, de gravar, você fala? Eu falo sobre a morte da minha avó. Tá. Eu falo morte, sobre morte. Mas aí eu faço piada sobre o tema antes de entrar na história da história da minha avó. E eu tentava fazer em show normal, participação, muita abertura de show que eu fiz e tal. Cara, não muito difícil. Fazer no começo não Porque quando você fala a palavra morte, parece que a plateia murcha na hora, assim, o pessoal, tipo... Não, se por exemplo, um pouco, o meu setup sobre morte, normalmente eu evito o setup que não tem muita piada, mas pra esse daqui eu preciso explicar uma coisa pro cara entender pra onde eu vou. Então eu falo que os mexicanos acreditam que a gente morre 3 vezes. Não sei se a gente falou sobre isso. Não sei se você já viu essa parte do show. Não. Eles acreditam que a gente morre 3 vezes. A primeira vez é quando você descobre que você vai morrer, que todo mundo vai morrer um dia. Quando você é criança, eu me lembro exatamente quando eu me dei conta que eu ia morrer, que meu pai ia morrer, eu lembro. Essa é a primeira morte que você vive em vida, que você tem em vida, é a sua primeira morte. A segunda é quando você morre mesmo, de verdade, morreu. Foi pro caixão, cremado, qualquer coisa. E a terceira morte é quando a última pessoa deixa de lembrar de você. Enquanto alguém lembrar de você, você tá, de certa forma, vivo ainda. Caraca, fortão isso aí. É forte. Aquele desenho da Pixar é um pouco sobre isso. Por isso que as pessoas... festa, né? Lá no México, por isso que eles fazem a festa dos mortos. Porque enquanto alguém tá lembrando de você, você tá vivo. Quando a última pessoa deixou de falar, pronunciar seu nome ou lembrar você, é a terceira morte pra eles. É a morte definitiva. Então, isso não tem muita graça. Aliás, não tem graça nenhuma. Mas eu preciso ter esse setup pra daí vir a comédia, entendeu? Então, assim... Você contextualiza. Eu contextualizo. Agora, num show de participação, vem o Di, vem você, depois eu tô no meio. Dá uma quebrada de clima, entendeu? Quando você sai do Big Brother com 98% de rejeição, qual dessas 3 você acha que é? Eu acho que juntou as 3 em uma só. Eu acho que é a terceira já, né? Não, mas ele tá sendo falado pra caralho. Tá. Não, de certa forma, não importa o que... Mas tá sendo falado como se já tivesse morrido também, né? É o que a gente tem falado, né? Ele tem que aproveitar isso e jogar isso a favor dele. Se ele tomar as dores...
ele vai ser só mais um cancelado. Se ele tornar isso piada... Não, mas me falaram que eu não acompanho o Big Brother. Abraçar, né? É que a outra com K vai ter uma rejeição maior que dele e já vão esquecer a dele, não é? Então, é que é muito relativo, depende de com quem ela for no paredão, que tem outras pessoas odiadas, entendeu? Ele deu um azar, além dele ser odiado, foi com o Fiuk que tá ok, e uma mina que é uma das favoritas pra ganhar. Então fudeu. Então, tipo, foi tudo nele. Pode ser, isso que é o pior, ele pode sair com mais rejeição que uma pessoa que literalmente tava mais odiada que ele. Verdade, assim. sim. E é isso que é o foda, mas eu acho que tudo é comédia, né, mano? Não, eu acho fazer das desgraças, tirar isso. Não, cara, a minha pira, a gente já conversou muito sobre solo, a minha pira sempre foi assim, uma corrida comigo mesmo. Nunca foi uma corrida com outras pessoas, porque se eu fosse correr comparando com a sua carreira, ou com o Ventura, ou com o Padilha, ou com o Murilo, com qualquer pessoa, eu ia tomar alguns atalhos para tentar alcançar ou tentar ultrapassar, e eu sempre pensei assim, cada show eu já tinha uma ideia que eu ia chegar nesse quarto show, ia ser meu show mais profundo. Eu já tinha essa ideia. E o quinto eu não sei ainda, mas eu tinha o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto. Na minha cabeça, desde o começo, eu falei: o primeiro vai ser uma junção de piada, seja o que for, é putaria, eu sou solteiro. O segundo, quando eu casei, eu sabia que era isso. Eu sabia que eu ia ter um filho logo. Então eu sabia que o terceiro ia ser sobre isso. E o quarto era você olhar pra trás da sua vida e falar isso. Porque é o lance de... Eu já falei isso em outras entrevistas. É o lance que eu acho que eu já vivi várias vidas na minha mesma... A vida é tão curta, cara, que não tem por que você viver uma vida só.